frases vão aos ares se não tem calor, se não tem ação. É preciso se dar. Muito boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos sinalizando, por favor, se o áudio tá bom, se a imagem tá ok. A gente vai começar aí a nossa grande live esperada, na verdade. Bom, vou começar me apresentando aqui então para vocês. Eu sou o Miqueias, eu sou líder do Ministério Geração Eleita, da igreja no qual nós fazemos parte. E estou aqui para conduzir um pouco mais dessa conversa. Vai ser basicamente uma conversa aqui, onde a gente vai falar sobre um tema bem importante, bem relevante, que se chama lares consistentes. E o foco principal vai ser na criação de filhos. Tá? A gente vai falar um pouquinho, a gente vai passar aí por algumas perguntas que são bastante abordadas em nossa comunidade com relação a esse tema de criação de filhos. Então, a gente vai falar sobre isso, coisas que relacionem a isso, e para isso nós temos convidados ilustres aqui. Tá? Claro que a igreja já conhece, estou brincando, que é o Marcos e a Denise, nossos líderes de nossa comunidade. Eu vou apresentá-los rapidamente, só para quem não conhece os nossos líderes. Marcos e Denise, eles têm 30 anos de casados, não é isso? 30 anos. Bem casados, né? Denise falou que não pode esquecer do bem casados, né? 30 anos bem casados. Eu fico aí pensando aqui, 30 anos eu não tenho nem isso de idade, viu, gente? Mas que bom que Deus tem preservado vocês aí durante esses 30 anos bem casados. O Marcos e Denise têm 27 anos já no ministério. Eles têm um filho, que é o Nicolas, que tem 25 anos de idade, solteiro. Está disponível, né, Nicolas? Tem 25 anos de idade, estão aconselhando já a família já há bastante tempo, né, Marcos e Denise? Então, com certeza vai ser muito especial poder dividir esse momento com vocês. Como eu falei, como é que vai funcionar, pessoal? A gente vai passar por algumas perguntas que são muito comuns envolvendo esse tema. Claro, evidentemente, nós não queremos esgotar o assunto, nem é possível esgotar o assunto. Então, a ideia é tentar trazer ali algumas perguntas para dar um norte, um pontapé para algumas pessoas que têm dúvidas sobre esse tema, tá certo? Então, se você está aí, ainda há tempo, pode compartilhar essa live, o link dessa live também com amigos seus, com familiares, mandar para um amigo, familiar, enfim, para que a gente possa ir interagindo aqui juntos também. E se você quiser ir deixando nos comentários algumas coisas, a gente vai tentar construir algo juntos com vocês também, tá certo? Bora lá? Estão preparados? Estamos. Ótimo, ótimo. Então, eu selecionei algumas perguntas aqui. E aí, verifica se o áudio está legal. Sim. Pessoal, por favor, sinalize se o nosso áudio está ok. Está tranquilo? Ótimo, recebemos que está ok. Então, tá bom. Então, eu queria começar perguntando a vocês dois. Acho que tem que estabelecer uma base do qual, a partir de então, a gente vai tentar construir a ideia de família, né? Então, na visão de vocês, biblicamente falando, assim, qual é o conceito que nós temos de família, né? Então, biblicamente, na percepção de vocês, porque hoje, eu acho que é pertinente essa pergunta, porque hoje a gente vive numa sociedade que fica definindo muitos conceitos de família, e há vários conceitos de família distintos, né? E o que a Bíblia tem a dizer sobre o que é família? Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? E o que significa você ter um lar consistente, uma família consistente? Então, acho que para a gente iniciar, acho que é uma pergunta interessante para colocar todo mundo na mesma página. Isso aí, obrigado, Miqueias. É bom estar aqui entre amigos, né? Tá lá da minha esposa, o Nico está apoiando aqui e está falando com a igreja, né? Espero que a gente possa compartilhar um pouco da nossa experiência. Lembrando que a gente não é uma família perfeita, mas Deus, nessa jornada aí, tem nos ensinado, e também a questão de estar com muitas pessoas acaba também nos ajudando, né? A gente tem acompanhando muitas famílias, então a gente tem uma ideia do que pode ajudar, né? Mas, obviamente, como você falou,
A gente não vai esgotar esse assunto, né? Mas falando sobre família, né? A família é tão importante que o ápice da criação de Deus, quando Deus criou o homem e a mulher, ele criou uma família. Ele não só cria e ainda abençoa, né? Para que se multiplique. Então, a gente começa por aí. Gênesis, isso está em Gênesis 1. Em Gênesis 12 também, quando Abraão ele começa a jornada dele com Deus, na época era Abraão ainda, propósito pelo qual Deus o chamou para que ele abençoasse todas as famílias. Então, existe um plano especial, né, de Deus com a família. Deus se importa e muito com a família. Então, isso é importante. Nós temos um Deus que está preocupado com a nossa família. Então, isso já nos dá algo de esperança, né, uma âncora para a nossa alma. Mas, assim, pensando qual é o conceito bíblico do casamento, primeiro, é a união debaixo de uma aliança entre um homem e uma mulher. Sim. É um homem e uma mulher que estão debaixo de uma aliança, não de um contrato, mas de uma aliança, né? É diferente, porque a aliança, as coisas podem ir bem, podem ir mal, você mantém a aliança. Não é um contrato que só você mantenha, se der certo, se der errado, você rompe. Então, o casamento é uma aliança. E Deus é um Deus de aliança, assim foi assim. Sim. Então, é entre um homem e uma mulher debaixo de uma aliança e com o propósito de ter filhos, que é um ambiente seguro, para você procriar e multiplicar a glória de Deus. E o casamento, a família, o final dela é sempre para a glória de Deus. Né? É sempre para a glória de Deus. Então, assim, o que é uma família consistente? É quando cada um entende seu papel. Sabe quem a criou, sabe quem é a quem deve prestar honras, né, e cultuar e se dedicar. É como eu falei, glorificar quem? A Deus. E quando o homem entende o papel, a mulher entende o papel e os filhos entendem o papel, isso é uma família consistente. Aí tem os desdobramentos disso, que eu acredito que no decorrer aqui da nossa live a gente vai poder falar mais. Mas cada um fazendo, contribuindo para que a família funcione bem, né? Para que a família ande como um corpo, cada um fazendo bem a sua parte e juntos a gente glorifica a Deus. Não sei se você quer completar alguma coisa. Sim, eu estou um pouco gripada, então minha voz está bem ruim, mas dentro do que o Marcos falou, é importante lembrarmos que a família, como ele disse, né, é formada, foi criada por Deus, e a família é uma instituição fundamental e sagrada. Então, toda família, aos olhos de Deus, é sagrada. Né? Não importa como seja a família. Minha família briga muito. Aos olhos de Deus, é uma instituição sagrada. E deve ser a nossa luta, o nosso objetivo a cada dia, nos tornarmos cada vez mais sagrados, né, para Deus. Então, eu acho que muitas vezes a gente tenta esquecer disso, né, Miquel? Que a família é algo sagrado, que Deus a vê assim, e é importante ter isso muito claro para que a gente consiga, né, criar esse ambiente, como Deus criou a família para ser um ambiente de amor, de paz, né, e um ambiente que glorifique a Ele. Né? Sim, sim. É interessante como Deus ele constrói, né, uma narrativa em torno da família mesmo, do conceito de família. Então, isso que vocês falaram é essencial, de aliança, de amor, um ambiente de paz, de amadurecimento, de crescimento também. Interessantíssimo, né? Oi, pessoal, voltamos. Eu acho que nosso áudio estava baixo, não é isso? Então, a gente teve esse erro técnico aqui, esse problema técnico, mas a gente já está de volta. Eu vou repetir a pergunta. Talvez você não tenha pego a pergunta, então vou repetir aí, vocês podem dar continuidade. Eu acho que talvez, não sei se voltar tudo, mas pelo menos dar uma continuidade aí, pelo menos uma pequena parte aí da resposta que vocês já construíram aí também. Né? Então, a pergunta que eu fiz seria nesse sentido de quais são os pilares que vocês veem que são saudáveis, assim, que são pilares essenciais para que essa família seja, de fato, uma família consistente. E, claro, tendo a Bíblia como um parâmetro ali, as Escrituras como uma base para a gente poder definir o que seriam esses pilares saudáveis para essa família consistente. Né? Ok. Não, voltando, né, já tinha falado sobre isso, mas Salmo 127:1 fala que o primeiro pilar é a construção, Deus tem que ser o construtor. Sim. Então, não adianta a gente querer fazer qualquer outra coisa. Não, o pilar não é
a parte financeira, não Uhum. é se eu me relaciono bem com a minha esposa, é Deus. Se Deus não construir, vai ser um trabalho duro em vão, né? Uhum. Uma hora vai ruir. E outro pilar, que então é Deus, e é um ensino. Deuteronômio 6, 6 a 9, vai falar sobre o ensino constante e no cotidiano, no dia a dia. Sim. Porque assim, é aí que a gente pratica a nossa fé, né? Então, é ensinar com persistência, é ensinar com dedicação, intensidade e intencionalidade. Eu tenho que ter intenção em tudo que eu faço. Sim. Então, isso é um pilar, né? Efésios 2:20 também vai falar que um pilar de Jesus é a pedra angular. Então, a pedra angular ela servia para dar direção para a construção, para onde que vai, né? Então, se você constrói um lar sem Deus, sem ensino, sem exemplo, sem Jesus, né? Você não vai chegar no amor, que 1 Coríntios 13, É. que fala que é paciente, amoroso. Quem é paciente, amoroso? Quem é aquele que zela pela verdade, né? Que não aceita injustiça? Quem é aquele que vai nos ensinar o amor perfeito? É Cristo. Isso não é uma habilidade humana, Uhum. entendeu? Sem Deus, você pode se esforçar, mas uma hora você vai cair. Então isso vem de Deus, né? E todo esse entendimento, quando você ama, você tem Deus, você, né, constrói isso, você vai entender seus papéis, porque Deus, ele já estipulou os papéis, Uhum. né? Então, assim, qual é o pilar? Essas coisas que eu falei, e quando cada um, o homem entende seu papel, a mulher entende seu papel e os filhos entendem o papel, e todos trabalham para a glória de Deus e para que a família, como a gente falou no começo, ela seja uma bênção para o mundo, né? E Sim. não mais um grupo que está sofrendo as consequências, que vive em problemas, né? Então a gente tem eu acho que esse, obviamente tem mais pilares, mas para mim esses são os principais, né? Interessante, interessante. Denise? Eu vejo que uma boa prática, né, para gente, eu sou muito prática com Uhum. as questões, é seguir Gálatas 5:22, 23, que é o fruto do Espírito, né, que é Sim. amor, paciência, paz. Acho que a nossa família, um dos pilares, né, além dos que o Marco já falou, é ter esse pilar, né, de paz, amor, paciência, amabilidade, que realmente é desafiante para a gente no dia a dia. Uhum. Mas eu vejo também que a base da família precisa estar em Cristo, Cristo ser a rocha, né? Cristo ser a fundação, o alicerce ali. E, infelizmente, hoje, né, eu vejo que muitas famílias estão se formando em uma base fraca, que começa no namoro, né? No corte, vamos dizer, mas namoros que não são como a Bíblia ensina, que não tem um padrão de Cristo. Então, já Aliás, a começa. Bíblia nem fala sobre namoro, né? Eu estou dizendo namoro porque é uma palavra mais. Uma convenção, né, social. Mais uma corte, ou que seja, o, o, o relacionamento, né, que se está formando precisa ser baseado em Cristo. Sim. E não nos sentimentos, nas emoções, no que eu acho, no que eu quero. Precisa ter Cristo como alicerce. Porque a família começa aí, né? Sim. Então, é muito importante nós lembrarmos, né, que tudo precisa começar com Deus e terminar com Deus. Então, a construção de um relacionamento precisa começar com Deus, para termos famílias fortes. Agora, tudo bem, né? Eu pisei na bola, eu não era cristã. Deus pode transformar qualquer situação, qualquer pessoa, qualquer coração, Ele pode transformar. Sim. Mas aí vem um preço alto, né? Quando não é construído no alicerce correto, né? Então, eu acho muito importante nós estarmos centrados no alicerce que é Cristo. Ótimo, ótimo. Não, isso é até interessante, porque vocês tocaram num ponto, né, de que começa bem antes, né, pensando na formação de famílias. Eu falo isso muito com os nossos jovens, né, a importância de você construir primeiro uma base, e aqui a base a gente geralmente fala muito sobre várias coisas, assim, construir uma carreira, ou construir um valor financeiro, monetário, para que você possa ter essa estrutura para um casamento, e às vezes as pessoas vão se esquecendo de incluir, que é o essencial, o mais importante, é um bom relacionamento com Deus, não é verdade?
ter realmente Deus como centro da sua vida, suficiente para então você poder construir algo que realmente seja para a glória de Deus, né? Então, bons pontos que vocês levantaram aí. Então, a terceira pergunta que eu queria fazer a vocês seria basicamente por que que a gente vê tantos lares que são espiritualmente instáveis na visão de vocês. Eu sei que é uma pergunta muito ampla, né? E a gente pode ir por vários caminhos, assim, mas pegando um pouquinho da experiência de vocês mesmo, assim, o que que vocês percebem de lares que são mais instáveis? E às vezes mesmo dentro do ambiente cristão, a pessoa tem lá, vai à igreja, tem um certo costume, mas muitas vezes a gente vê muitas dificuldades no meio da família de cumprir com esse chamado, com esse propósito de desenvolver um lar saudável e consistente. E na visão de vocês, vocês percebem esses desafios aí de se manter esses lares consistentes? É assim, começa um lar inconsistente, ele é uma consequência de uma relação inconsistente com Deus, né? Então não adianta você. É aquela parábola das duas construções, né? Uhum, Você olha e as duas casas parecem que são bem alicerçadas, tão estáveis, mas o que vale mesmo é o que está debaixo, né? E quando o que está debaixo é superficial, não fica. Ser cristão não vai impedir de vir a problemas da vida, né? Então, o que faz resistir é o alicerce. Então, se você começou, a sua relação com Deus ela é instável, tudo vai ficar instável. uhum, Mas alguns exemplos, por exemplo, o que acontece que eu vejo quando tem uma desconexão da prática de fé do cotidiano. Eu falo uma uhum, coisa, mas no cotidiano é diferente. E domingo na igreja não significa que você vai aplicar as instruções bíblicas na sua casa, uhum, entendeu? O sim, negócio é aí, o que os filhos, o cotidiano, né, que a gente tem que praticar os princípios bíblicos. Então, o fato de ir na igreja domingo não significa que isso vai acontecer, né? Aí a gente vai uma série de coisas. Falta de oração, né? Você está num lar cristão, mas você ora pouco, né? Porque é, o principal, quando nós falamos que é Deus que constrói, você tem que falar com ele. Se você constrói uma casa, paga um construtor para fazer, digamos, e ela começa a dar infiltração, você vai chamar quem? O vizinho? Você vai chamar o construtor, o que está acontecendo, né? uhum, Obviamente, assim, com Deus, ele é aquele construtor que ele quer participar e ele nos chama a, a trazê-lo para o contexto. Então, se a oração, falta leitura, né? Não há diálogo sobre a fé. Aí começa a ter uma desconexão, né? Aquilo que você vai na igreja, você canta, você louva, você se emociona, você fala isso, fala aquilo, mas no dia a dia as escrituras não são presentes na prática. sim, sim, Então vai desassociar, então isso causa, né, um problema. A outra coisa é a influência cultural, secular, né? O mundo está batendo aí e eu acho que aí o que pode acontecer, as prioridades começam a ficar distorcidas, né? Igual você falou, né? Alguns nossos jovens eles acham que para casar primeiro ele tem que construir coisas, né? E está errado. sim, A maioria dos pais da igreja começaram do nada. Meus uhum, pais foram assim, meu casamento foi assim, a gente foi construindo junto, né? Então, se o fator financeiro fosse determinante, não haveria tanto divórcio como há hoje. Então, começam a ter essa mentalidade e começa, se alguém na igreja começa a achar que para que meu casamento funcione eu tenho que ter isso e aquilo, você vai dar prioridade a essas coisas. E uhum, aí começa a desconexão, né? Aí começa o individualismo também, né? Então, todas essas consequências começou lá com a falta de relação com Deus, começou lá com prioridade distorcida, influência do mundo, né? Você vai valorizar mais as coisas que o mundo valoriza do que o que Deus valoriza. uhum, Em nenhuma parte da Bíblia você vai ver Deus valorizando a parte material de um casamento, sim, o quanto você ganha. Obviamente, há conselhos sobre isso, né? Ela tem que se preparar, mas o sempre vai ter um chamado, olha, Deus tem que participar do casamento. Aí entra a comunidade, né? Aí entra você aprender a dar prioridade às coisas. Acontece muitas vezes, eu já vi, né, de pais que faltam porque motivos
diversos, né? Sim. Então, assim, obviamente vai acontecer situações, mas se você falta por qualquer coisa, você está mostrando para o seu filho que a fé não é tão importante. Aí que eu falo, começa a haver uma distorção daquilo que você acredita, daquilo que você ensinou na Bíblia, daquilo que Uhum. você vive. Sim, é verdade, verdade. Não sei se a Denise quer complementar. Complementando isso que ele falou, eu acho que, infelizmente, hoje, né, a influência do mundo tem sido muito grande, Uhum. né, nas nossas famílias, e muitos estão mais preocupados em ter, em construir coisas, né, um pouco do que o Marcos estava falando, e isso se torna uma prioridade. Ah, não vou ao culto porque eu tenho que trabalhar, não tenho tempo para discipulado porque eu trabalho muito, ou eu não tenho tempo para encontrar, para estar nos eventos, porque estão correndo atrás de coisas, né? Seja um sítio, seja uma Uhum. casa melhor, seja qualquer coisa, né? E isso acaba sendo prioridade, se tornando prioridade. Quando a gente perde essas prioridades, né? A prioridade de Deus em nossa vida, então enfraquece, né? Faz com que o alicerce se abale, né? E nos tornamos instáveis. Sim. Então, eu vejo quais sinais podem revelar, né, que um lar está se tornando inconsistente ou instável. Eu acho que, primeiro, a falta de união entre a família, né, pais com filhos, esposa com o marido, com o esposo, os pais com, né, Começa a ficar individuais, né? Cada um resolve. já se tornam muito individualistas, falta de união, desrespeito à palavra de Deus, já não se tem o respeito de, poxa, vamos ver o que a palavra de Deus diz, ensina, vamos tirar Uhum. um tempo para ter um devocional, vamos tirar um tempo para pensar. Também a falta de crescimento espiritual. Isso causa muito problema, porque você acaba começando a agir na natureza humana, né? Uhum. A falta de crescimento espiritual, falei um pouco, valores mundanos, né, acima dos valores espirituais. Acho que também comprometer, né, princípios bíblicos. A Bíblia diz isso, não, mas eu não consigo, é difícil, Deus entende a minha situação. Uhum. Eu acho que é algo muito sério também a apatia em relação aos outros, né, um ao outro. Às Uhum. vezes, filhos brigando muito entre si, ou qualquer motivo, qualquer coisa pequena é um motivo para uma grande discussão, desunião. Então, essa apatia, né? E a falta de compaixão, generosidade entre até mesmo os membros da família, né? Então, tudo isso vai trazer inconstância, né? Uhum. Consistente. É. Inconsistência à nossa família. E a gente precisa estar alerta para ver, de fato, esses sinais acontecendo, né? Pensar na sua família, tem união, tem respeito, a palavra de Deus é presente, né? Tem perdão, perdão é muito importante, né? É. Nós somos cristãos há tanto tempo, né? Mas a gente já está no ministério, casados aqui, todo dia a gente tem que perdoar, o Nicolas só. Não, todo dia a gente precisa praticar o perdão. Uhum. Então, e assim vai ser assim até o final, né? Sim, Só sim. completando o que a Denise falou, é importante, por exemplo, a inconstância, a inconsistência, né? Ela vai vir também de relacionamentos que não são resolvidos. Se você vai deixando, vai acumulando, não sabe resolver, porque assim, a única maneira de resolver é perdoando. Sim. Não tem jeito, né? Não é quem ganha, é quem perdoa. Domingo eu preguei sobre o mundo espiritual, né? E eu contei aquela parábola do burro, né? Que o diabo ele vai, solta o burro, e aí acontece um monte de situações, né? Se você Uhum. quiser saber, você assiste, acho que já está disponível já. E basicamente o que eu falei assim, para criar uma guerra, a única coisa que Satanás precisa fazer é soltar o burro, Sim. né? E, e às vezes assim, nós permitimos que o burro esteja solto em nossa casa. Então uma situação pequena, ela se torna grande, isso vai magoando as pessoas. Então assim, o cerne do cristianismo é reconciliação. O evangelho é sobre reconciliação. E Sim. se em casa não há reconciliação,
anula completamente. O que que eu vou falar sobre o perdão se eu não perdoo, né? É, E também outra coisa que eu sinto que traz inconstância, inconsistência, né? É o isolamento e a falta de ser vulnerável. Você assim, olha a consequência, uma bola de neve, né? Você tá mal com Deus, você não perdoa, vocês brigam, o filho já não obedece mais, ele vê aquele lá, uma bagunça, cada um com as suas prioridades, todo mundo isolado, é o dia a dia aquela loucura, ele vai na igreja, um respira um pouquinho, mas na semana vai ser, as semanas vão se repetindo, aí os problemas vão acontecendo, e as coisas não estão se resolvendo, só estão acumulando, né? E aí você está cada vez mais sozinho, 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 sozinho. Na experiência que eu tenho assim, de muito tempo na igreja, os grandes conflitos chegam a nós quando o leite já foi derramado. Você vai fazer o quê? sim, Entendeu? A situação já foi de tal maneira que, pô, assim, há muito pouco se fazer. Obviamente Deus faz milagres, né? Mas seria muito mais fácil e pouparia muito, seria menos sofrimento se lá no começo eu buscar ajuda. Não estou conseguindo, vou buscar ajuda, uhum, né? E não ficar aquela coisa inconsistente, consistente, enfraquecendo, enfraquecendo. É igual se na sua casa você vê que começou a surgir rachadura, tem alguma coisa errada. Não adianta você ir lá passar uma massinha, rachou de novo. Opa, né? sim, Então, eu acho que uma coisa também que eu sinto, a falta de liderança espiritual. Lembra que nós falamos assim que Deus ele dá os papéis, né? sim, E se o lar está inconsistente, é porque está faltando um líder. uhum, O homem, principalmente do homem, né? Ele tem que entender que o papel que Deus chama o homem é liderar a casa dele. Então, se ele não está liderando, se ele não está fazendo, se está faltando um pilar naquela construção, ela vai ruir. Ela é, vai ruir. é, Eu estava conversando com meu vizinho aqui, ele falou que antes da gente mudar, né? Um dia ele estava na janela, aí ele olhou para um pilar aqui do prédio. Quando ele percebeu, o pilar estava corroendo. Aí ele procurou a ajuda de um engenheiro e falou assim, cara, isso aí é muito sério. Eu só uhum, sei que no final o engenheiro veio e realmente estava corroído e isso foi restaurado. O engenheiro falou, olha, se vocês não tivessem arrumado isso, o prédio podia cair. Ó, nossa, tem vários pilares aqui, mas tinha uma o uhum, principal. que estava comprometida. Mas aí foi na hora certa, foi com a pessoa certa, né? E aí, graças a Deus, o prédio não caiu. que bom, né? É, Estamos aqui, né? Já tá tinha sido resolvido. antes. Então, assim, olha, eu sei que talvez alguém está criando filhos, né? A gente está falando de casamento e tal, mas talvez alguém tem dificuldade, o homem, né? Mas tem que ter uma liderança espiritual. O Sim, sim, sim. homem, falando de um casal cristão, né? O homem é o pastor da casa dele. É, não, e isso é interessante porque eu também sou filho de discípulos, né? Cresci aí na igreja, meus pais conheceram a igreja quando eu tinha meus 2 anos de idade, então eu cresci nesse ambiente onde eu fui ensinado realmente o que que é uma família segundo as escrituras, né? Hum. E é isso que vocês falaram de ter essa dinâmica onde cada um entende os seus papéis, onde existe a autoridade sendo exercida, claro, de uma forma bíblica, né? Madura, um homem liderando sua casa. Quando a gente vê sobre submissão, que é um conceito que hoje o mundo não entende com a profundidade que as escrituras dizem a respeito do que é a submissão e a submissão feminina, e muitas vezes nós somos criticados em relação a isso, né? Mas quando a gente vê na prática esses conceitos sendo exercidos com amor, com graça, onde ambos estão ali querendo amar e tudo mais, é belo, é bonito. E os Uhum. filhos, eles notam isso, na verdade. Então, a importância do que vocês falaram, do perdão, de ter um ambiente de correção, de limites, mas também de graça, de apoio, de encorajamento, não só uma rigidez, mas de encorajar mesmo. Então, acho que são conceitos assim que fazem bastante a diferença na formação também dessa criança e desse futuro adulto, né? Então, muito bons os pontos que vocês levantaram aí. E até entrando aí um pouquinho para a gente caminhando nessa questão de criação de filhos, né? Vocês têm aí o Nicolas, imagino que ele deu um pouquinho de trabalho para vocês, né? Deu, deu, Eu deu imagino que ele trabalho. deu um pouquinho de trabalho para vocês. Pai, E assim, existe muita confusão nesse mundo, existem muitas ideias equivocadas, ideologias, né? Então, como que vocês acreditam que
é importante, né, criar filhos que sejam espiritualmente saudáveis, assim, num mundo tão confuso. Então essa seria minha pergunta. E é uma pergunta de ouro, né? Acho que agora os pais devem estar assim atentos, vai, o que eles vão trazer. Porque assim, acho que tem muitas pessoas, e o contexto da minha pergunta é esse, né? Tem muitas pessoas desesperadas, às vezes sem muitas instruções e vão tentando, às vezes, fazer o que é correto, mas não tendo a Bíblia como referência, né? Querendo criar seus filhos de uma forma espiritualmente saudável, mas não tem muito parâmetro para isso, né? Então, queria ouvir de vocês como vocês podem nos ajudar aí com isso. Não sei. Vamos terminar por aqui. Não, assim, obviamente eu adoraria ter todas as respostas, né? Como criar um filho, né? Cada família tem seus desafios, mas tudo começa em Deus. Sim, Se eu não tenho uma relação com Deus e quero criar um filho com até baseado na criação que eu tive, eu vou falhar, sim. né? Mas é tudo sempre, a gente sempre vai falar isso aqui, começa com uma relação com Deus. Aí começa a vir os valores, né? Que quando você começa a andar com Deus, eu, por exemplo, tinha valores no mundo que quando eu me converti foram transformados. Então eu tenho que viver esses valores e observar se meu filho também vive esses valores, Uhum, né? Não é uma coisa só para mim, é para minha família. Então a gente trabalha para criar esse ambiente de valores bíblicos, né? Se sai desses valores, aí a gente vai perder um monte de referência. Então, aí pensando em coisas práticas, né? A comunidade, cara, se você quer criar alguém espiritualmente saudável, tem que envolver a comunidade. é um bom Nós ponto. não criamos o Nicolas sozinho. É, E ainda não, ainda assim, nas épocas da desafio, desde que a gente decidimos adotá-lo, né? Para quem não sabe, o Nicolas é adotado. Nós adotamos ele no Paraguai e a igreja participou até da adoção uhum, em oração, né? O Nicolas criou, ele cresceu nesse ambiente de comunidade. Então, o engajamento dos pais na comunidade é importante, né? uhum, Hoje a gente estava tendo evangelismo lá com Contágio e foi legal ver pais com os filhos, sim, né? Queria encorajar vocês, né, da igreja não estão indo nesses eventos, são grandes oportunidades de, se quer criar seu filho bem espiritualmente, vai nas coisas espirituais. É igual, por exemplo, se eu quero que o meu filho ele tenha, eu quero que ele vá na academia. Seria ótimo se eu for com ele, né? Vamos sim. juntos, vamos, né? Às vezes a E- gente vê isso muito em time de futebol, né, Marcos? Eu quero que meu filho seja atleticano, né? Vai se leva no estádio, aí você assiste o jogo juntos, né? E compra a camisa para ele. É vestir a camisa. Isso é interessante. É vestir a camisa da comunidade. Sem engajamento, cara, seu filho vai falar assim: a igreja vai ser. Se a igreja não é importante para você, não vai ser para ele, né? Sim, Então, é cuidar dessa questão. Quando o Nicolas estava na época de estudar a Bíblia, é porque chega uma época, principalmente para quem tem filho adolescente, que a influência vai ser mais de fora do que de dentro, né? Às vezes a gente brinca, né? Até hoje é assim, né, Miquel? A gente fala assim, eu falo pro Nicolas uma coisa, nossa, aí Miquel fala, nossa, Miquel falou algo que mudou a minha espero que vida. seja assim com o Heitor também, né? O É, Marcos falou, é, quando o Nicolas estava estudando a Bíblia, então, nessa época, o Fábio, né, o Fábio Vieira, ele participou muito da vida do Nicolas, né? Então, sim, assim, tem uma hora, eu sempre falei isso para alguns pais, o seu filho precisa ter um bom amigo cristão, maduro, entendeu? Então, assim, graças a Deus, o Fábio se aproximou muito do Nicolas e nós nos afastamos um pouco na confiança e, lógico, né, muita conversa com o Fábio e tal, e ele foi ajudando o Nicolas nas coisas espirituais. Então, uhum, se você quer ter um filho saudável espiritualmente, conte com a comunidade. Sem comunidade, é muito difícil. Nós não fomos chamados para viver de maneira isolada, né? é, E aí vai o exemplo, a coerência, né? Construir um ambiente espiritual em casa. A gente fala, puxa, tem um devocional, ó, isso faz uma diferença, faz uma diferença. Tempo de família, né? Faz uma diferença enorme na construção, principalmente quando eles são pequenos, né? Aí vai crescendo, a gente vai aproveitando a dinâmica, né? Às vezes você não consegue, mas você pode estar conversando junto, né? Muda um pouco isso, mas quando é pequeno, nossa, importantíssimo ele entender que a família para falar de Deus, né? uhum, Isso é muito importante. Então, acho que
algumas dicas aqui, assim, que eu segui, eu vi pessoas fazendo, e a comunidade agindo, e isso nos ajudou até hoje, assim. Eu Uhum. tenho muita tranquilidade, porque eu sei que o Nico está com bons amigos, né? Está envolvido, é, então isso me traz, assim, uma segurança que vem de Deus, né? Onde ele está. Então acho que isso Uhum. vale muito a pena a gente falar É. isso, né? Só antes de Acho que passar é para. importante isso que o Marco está falando, não é começar quando o filho se torna adolescente. Ai, agora eu quero que Ah, ele sim. faça parte do grupo de jovens. Não, não adianta. Ele não vai ter criado conexões, né? Então, é importante começar desde pequeno, né? Uhum. Envolvido, criando os amigos ali. Então, não, é possível que eles venham já maiores, sim, mas é um risco, né? É um risco. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, de envolvê-los, de trazer crianças para casa, de deixá-lo passar tempo com filhos de outros cristãos, né? Sim, Abrir a casa, Abrir né? a abrir a casa. casa. Isso são ações que vão ajudar muito na fé. É. O Nicolas ia com a gente para todo lado, assim. Era retiro, era reuniões. Muitas vezes ele tinha febre, estava com febre. Eu ia, enrolava ele todinho, ia para os retiros. Então, assim, não sendo inconsequente, mas eu sabia até onde eu podia ir, né? Então, isso foi criando nele esse valor, né, da comunidade. Uhum. E a gente precisa trabalhar. Posso falar uma outra coisa? Sim, claro. Claro. Eu acho também, felizmente, quando o Nicolas ainda era pequeno, a gente não tinha uma rede social tão forte como é hoje, né? Uhum. E eu vejo que é uma armadilha muito grande para as crianças, emocionalmente, a rede social, né? Então, os Celular. pais precisam ficar muito atentos ao que os filhos veem. E quanto tempo eles ficam em redes sociais, seja em jogos. O Nicolas não jogava muito. Na época já tinha crianças que ficavam horas jogando. A gente teve muito cuidado de não deixar isso acontecer, né? E eu Não tinha vejo, essa de privacidade, né? Ai, a é, privacidade dele, nada, não tinha nada. essa de porta fechada. Celular bloqueado, Sim. nada. Até hoje é Quando assim. ele teve celular, né? Foi quando ele fez. Ele nem lembro, acho que ele devia ter uns 13, 14 anos. Assim, com muito controle, né? Marco tinha um espião no celular. Então, então, assim, nós precisamos estar atentos, porque o mundo. Eu vejo muitas famílias hoje, vão no restaurante, a criança está lá no celular. Sim. Uma vez nós entramos no carro de discípulos, tinha duas crianças menores, né? Eles nem olharam para a gente, assim, eles estavam lá no celular, assim, loucos, né? E nem nos viram. Então, Uhum. assim, é muito sério isso, né? Eu acho que isso é uma coisa que pode abalar, a gente já tem visto, já é provado até cientificamente o quanto isso Destrói. prejudica as crianças, né? Então, a Sim. gente precisa estar atento. E mesmo que eles vão ver, nós precisamos checar. Vão Uhum. assistir com ele, vão ver, porque Satanás está aí, é uma luta, é uma guerra. Sim. Amém. É. É. Tomara. A Denise vai tomar uma água aqui, mas é isso mesmo, assim, eu vejo que uma coisa que eu fico pensando é os pais precisam ser discipuladores dos seus filhos, né? E Exatamente. não deixar que a escola discipule seus filhos, não deixar que redes sociais discipulem seus filhos. E isso marca muito o que o Marco já tem falado aqui bastante, que é uma palavrinha de ouro, né? Que é intencionalidade, né? E você realmente programar, você se planejar, porque eu vejo que às vezes é difícil também para alguns pais terem essa intencionalidade, porque a gente vive realmente num mundo dinâmico, de muitas demandas, muitas tarefas, mas a gente não pode perder o que é importante e central, né? É, porque assim, o Porque menino passa a senão. semana inteira longe da Exato. igreja, contato com o mundo, aí no fim de semana, em algumas horas, aí tem um É, grupo, já tem um culto. Cara, é muito isso é pouco. muito pouco. É muito pouco, é muito pouco. Não, isso é um ponto interessantíssimo, porque a gente vê que isso ajuda e muito quando o pai está ali bem próximo, o pai e a mãe, exercendo
esse papel, né? Mas enquanto a Denise não chega, Tá tossindo até que agora. ela tá tossindo bastante, ela falou, já tinha avisado, né, que tá no limite, tá fazendo esse esforço, isso é muito bom para a gente poder estar conversando sobre esse assunto. Eu vou passar para a próxima pergunta aqui, para a gente ir construindo, aí depois eu posso repetir a Tá. ela também, né? Que é uma outra coisa, Marcos, que eu separei para te perguntar, porque a gente vê que às vezes há casais que pensam de uma forma muito diferente um do outro, né? Sobre a educação de filhos. E aí, né? Como que a gente pode ajudar pais que têm esses pensamentos muito distintos, muito diferentes, especialmente quando a gente fala de algo que é tão importante, que é a criação de filhos. Eu vou só antes de você responder, porque às vezes eu, como filho, já tive muito isso, né? Testar a comunicação dos meus pais, né? Eu pedi alguma coisa para minha mãe, aí ela falava não, eu ia lá no meu pai para ver se eu conseguia com meu pai. E aí, o que que acontecia? Muitas vezes meu pai chegava e falava, ó, o que que sua mãe falou? E aí ele Quebrava a sua. já me colocava numa posição que eu tinha que realmente já colocar, não, minha mãe falou não, então sua mãe falou não. Às vezes, obviamente, ele falava, olha, vou conversar com sua mãe, quero entender um pouco mais por que que ela disse não, mas não passar em cima da autoridade um do outro. Mas então essa união, ela é tão essencial, né, quando a gente pensa aí na criação de filhos. Então, isso é um exemplo pequeno, mas a gente pode pensar em exemplos muito É, mais complexos, né? Que envolvem a criação de filhos e que, às vezes, pensar muito diferente geralmente traz muitos conflitos e muitos problemas aos casais, né? E aí, como que a gente pode tentar ajudar casais assim, Marcos? é, bom, só um minutinho. O que foi? Tá precisando de ajuda? Ah, só um minuto, gente. Só um minuto. Só um minuto. Então, assim, primeiro peça ajuda, né? Porque vai dar BO, né? Não tem. Se imagina, né? O filho tá lá e aqueles que deveriam zelar, ensinar e cuidar não estão entrando em consenso. O que que vai sobrar, né? Isso vai dar problema. Então, assim, eu acho que uma situação dessa está faltando humildade, buscar ajuda, né? Qual a opinião de outra pessoa, mas a questão tem que ser o seguinte: a diferença está em relação ao que eu penso ou ao que a Bíblia diz. Uhum. Porque se eu tenho a Bíblia, ela vai nivelar, ela vai ser autoridade. Sim. Aí cabe um dos dois ou os dois se submeter às escrituras, porque pode ser que um esteja errado e o outro também esteja errado, Uhum. né? Aí quem que vai ser o juiz disso? A palavra. E aí eu acredito assim que quando o casal tá tendo esse tipo de situação, tem algumas coisas que não estão acontecendo. Lembra que nós falamos dos papéis? Algum papel ali não está correndo bem. Ou o homem não está cuidando da parte espiritual como deveria, ou a mulher não está sabendo se submeter, ou ele não lidera como Jesus. E aí tem alguma distorção. Por isso é que precisa da ajuda espiritual, né? Sim. Assim, cara, eu tenho 40 anos de cristão. Até hoje, assim, héteros e sãs nos ajudam bastante. Até questão de casamento, família, a gente fala. Porque assim, Sim. se a gente tem isso, se Deus nos deu a comunidade, se Deus nos deu homens e mulheres de fé, por que que eu vou falar, não, eu sei fazer sozinho. Por É. que que eu vou ficar brigando? Eu acho que falta humildade e falar assim, ó, se nós não estamos chegando em um consenso, e nem com a palavra a gente consegue, vamos buscar ajuda. Gente, esse é o poder da igreja, isso é o É. que o mundo paga para ter, entendeu? Então acho que isso ajuda bastante. Tem situações assim que ainda a gente não concorda em algumas coisas, mas aí a gente tem amigos que falam e usam as escrituras, né? E se for só opinião, acrescentar mais uma opinião, aí, meu filho, Eu aí, acho que aí é, vira. aí vai pra IA, né? A IA vai te dar outra opinião, aí vira uma bagunça. Mas quando você Sim. tem, ó, eu acho que é uma família que quer agradar a Deus, o ego tá abaixo disso, né? Por que Sim. Deus fala sobre? Ó, vou te falar uma coisa: disciplina física em criança. Tem Uhum. muitos pais que discordam. E aí Sim. você vai ver a opinião dos dois, as duas não estão de acordo com a palavra. Mas a palavra tem direções claras. Clara, é clara, entendeu? E outra coisa, o fruto, né? Eu vejo a diferença de pais que decidiram confiar na palavra daqueles que estão duvidando até hoje. Tem muita Uhum. consequência, né? Então, para mim isso foi sempre bem claro. E quando a gente tinha dúvida, a gente buscava ajuda, a gente busca ainda.
E é o que eu falo, né? Se Deus é o construtor, ele sabe para onde direcionar. Se Cristo é a Uhum. pedra angular, ele sabe para onde ir. Então, assim, tem solução, isso, sabe? E a Sim. solução não está só num debate de ideias, está nas escrituras, e se a gente não está conseguindo, tem que usar a comunidade, né? A gente Uhum. fala muito sobre discipulado na igreja e as pessoas perdem muito. Eu vejo claramente, pessoas que buscam ajuda têm um casamento mais sólido. Isso aí não é, eu não estou falando assim, eu não estou chutando não, não, é só pensar, é só conviver que você vai perceber. Sim, sim, é verdade, bons pontos. Na prática, assim, é muito a gente ser sensível à voz do Espírito, em submissão à palavra, não deixar que realmente as suas ideias se sobressaiam, né? E esse é um exercício de muita humildade, né, Marcos? Porque às vezes a gente quer forçar a situação, até mesmo as escrituras, para se adequar às nossas ideias, né? Então É, isso é um problema que às vezes acontece. E a gente precisa ser honesto, porque o Espírito também está muitas vezes avisando. E o discipulado que você destacou, que realmente é importante, porque tem situações, eu vejo, eu tenho um filho, o Heitor, que a gente tem ideias diferentes, criação diferente, então, mas é deixar que a própria palavra norteie e contar com amigos cristãos que estão aí, que têm experiência para poder dividir, que tem a escritura também como sua base de referência. Então, realmente a gente ganha muito e acrescenta muito na educação, né, dos nossos filhos, né, com certeza. Denise está recuperada, está bem. Você gostaria de acrescentar Não, sobre não, essa pergunta? Então a gente vai passando aqui para a sexta pergunta, que seria, já é um desafio que a gente falou sobre criação de filhos e tudo mais, de uma forma saudável. E quando vocês percebem assim que um cônjuge não colabora assim nessa missão, nessa tarefa árdua e desafiante de criar filhos assim. E aqui eu quero dar um contexto, né, assim, para vocês. Às vezes a gente ouve coisas assim que, claro que às vezes são ideias do mundo que às vezes podem entrar e já entraram em alguns contextos nas comunidades, em algumas comunidades, né, que é o marido tem que colocar a comida em casa. O papel dele é colocar a comida em casa. Então, e aí deixa o cuidado da parte espiritual, ou enfim, né, da educação de forma geral para a mulher. Né? Então, e às vezes ele se isenta, o homem se isenta dessa responsabilidade. O contrário também às vezes acontece, né? A aham. mulher não se envolve, ela não corrige quando percebe alguma coisa e deixa apenas ao marido ser esse papel. Como é que vocês percebem isso? Como que a gente pode ajudar, aconselhar né, pessoas e famílias que estejam nesse contexto? Assim? Assim, de novo, né? Fora dos papéis. Isso é distorção dos papéis. Sim. Ou o homem se ausentando, ou a mulher, né? Então, tem um problema espiritual aí acontecendo. Mas a primeira coisa que eu quero falar, assim, é que ninguém muda o casamento de ninguém. Uhum, A gente pode dar conselhos, a pessoa pode estar anotando, gostando, crítica, sei lá, né? Não go- Assim, no final, o BO é de cada um. É você com Deus. Só que Deus disponibiliza o meio de graça para que aquilo aconteça. Porque nós falamos sobre comunidade, ajuda do outro, né? sim. E quando os papéis se distorcem e um não colabora, é assim, precisa de ajuda. Uhum, Agora, é aquilo que eu te falei no começo, né? Para chegar nesse nível, é que, assim, cara, chegou no nível onde um pai ou uma mãe, ele não colabora na educação do filho, e a Bíblia fala a responsabilidade do pai, a responsabilidade da mãe, né? E aí, quando às vezes você traz, anos passam, você traz isso para a comunidade, traz isso para o discipulado, aí já é tarde demais. Não vou falar que é tarde demais, porque Deus pode fazer muita uhum, coisa, né? Então, assim, a primeira coisa que eu recomendo, assim, não fica lutando sozinho, pede ajuda, né? uhum, Porque é, insistir nessa situação vai ter consequências. Então, obviamente, esses papéis do mundo, né? Eu acho que mais na época do nosso pai. Meu pai era assim, o pai, eu não lembro tendo conversa e tudo, fala com a sua mãe, fala com a sua mãe, né? E era com a uhum, mãe que a gente ia, né? Então, esse eu acho que é um modelo dos mais antigos. Os mais novos talvez cresceram com pai e mãe trabalhando, e papel dividido, e as coisas mais individualizadas, né? uhum, Então, por isso que eu acho que tem que ter um resgate do
pai saber da influência dele e do papel da mãe saber também e de trabalharem juntos e envolver a comunidade. Não tem como chegar lá e fazer segmento, "Ei, como é que tá? Não sei o quê", se você não despreza, se você não busca ajuda. E eu acho assim, que, infelizmente, quando essas coisas acontecem, as pessoas vão mais para psicologia, eu sei que você é psicólogo, vão mais para terapia do que buscar ajuda da comunidade, Sim, né? E aí mesmo ficam como psicólogo eu reconheço. né? Você vai ver assim, que nós temos tantas ferramentas espirituais, tantos caminhos a serem Sim, seguidos, mas as pessoas, vou pôr meu filho na terapia, vou para terapia. E eu não estou falando que está errado, eu estou falando assim que essas coisas, elas acabaram em um certo tempo se tornando mais importantes do que o discipulado, do que buscar orientações como uma espécie espirituais. de substituição, né, É. Max? E Aham, aí que assim, tudo que você, o mundo vai oferecer algumas ferramentas e sim, elas funcionam, mas elas não solucionam. sim. Ela não vai solucionar. É um remédio que você toma para uma dor de cabeça, passa, mas você está lá com uma coisa muito mais séria. Então você tem que ir profundo. E as escrituras, ela vai no profundo, né? Hum, Então, quando um dos dois não querem fazer, olha, isso aí é um primeiro passo para coisas piores. Aí vem divórcio, vem separação, porque já não está tendo comunhão para aquilo que é o mais importante, né? O filho, né? Não vou falar que é o mais importante, mais importante a relação com Deus um com o outro, e o filho também, mas aquilo que geralmente a gente daria a vida por um filho, você está abrindo mão. Então, existem coisas aí que estão acontecendo, né, e que precisam buscar ajuda. Entendeu? Esse é o Uhum. conselho que eu dou nessa situação. Interessante. Não sei se a Denise quer acrescentar. Eu acho que é até difícil responder isso, porque depende de cada situação, né? A gente precisa Uhum. ver o contexto e tudo mais. Mas eu acho que são nesses momentos que a gente precisa valorizar muito a igreja, a família cristã, né? Porque Uhum. a gente recebe muita ajuda. Então, se nós estamos inseridos, se a gente tem ali pessoas que nos conhecem, que não é só chegar esporadicamente, pedir um conselho, aconteceu isso, o que que eu faço? Alguém que está caminhando com você vai saber, né, de um contexto todo e não pegar uma situação isolada. Uhum. Então, essa é a importância de estarmos unidos, de termos pessoas caminhando junto com a gente para nos ajudar. Eu sei que Héctor e Sandra podem nos ajudar mais, porque eles conhecem a nossa história desde que nós nos casamos e, né, as situações que a gente passa, a gente vai conversando, a gente vai se abrindo, então se torna mais fácil receber ajuda. Então, Uhum. eu acho muito importante, isso é o valor da família cristã, o valor de estarmos no reino, que é assim inestimável. As Uhum. pessoas hoje estão pagando caro, né, alguém como você, para receber ajuda, sendo que no reino, na igreja, nós temos isso de graça, pessoas que, além de ajudar, ainda vão estar ali orando por você, te apoiando, né? Então, isso para mim é algo assim tão precioso, né? A família cristã que nós temos. E Sim. você não precisa, né? As pessoas não precisam ser abertas com todo mundo. Você precisa ter pessoas que te conheçam, algumas pelo menos, né? Sim. E que vão te ajudar nessas situações. E Uhum. Deus é poderoso, pode mudar qualquer situação. Verdade, verdade. Não, isso é essencial, essencial a igreja como família de Deus que está ali para ser um apoio, né? Eu sei que se aplica um pouco diferente, um contexto diferente da pergunta, mas acho que a gente pode pensar em pais, em famílias, na verdade, que a esposa é cristã, o pai não, né? E às vezes fica sobrecarregado, e às vezes a gente tem mesmo, no nosso meio, na nossa comunidade mesmo, a gente tem às vezes essa realidade, né? O pai é cristão, a esposa não, ou a esposa é e o pai não, e às vezes o filho tá ali e o pai ensina uma coisa que é cristão, a mãe não, enfim, aí gera Já esses é uma conflitos, outra. né? Que é uma outra configuração também. E na prática o que eu tenho visto é que a igreja, ela muitas vezes tem sido esse apoio, né? Espiritual também, que entra para dar um suporte, seja para o pai, que é cristão, ou para a mãe, quando a mãe é cristã. Então, realmente, assim, é uma bênção. Só, Né? só falando sobre o papel do pai, né? Porque quando tem diferenças, aí um não ajuda o outro, quem é o líder, né? Segundo as escrituras. Falando de um casal cristão, tá? O Uhum, marido e a esposa. É o homem. Então, assim, aí aponta uma falha dele.
ele precisa buscar ajuda, né? Uhum. E o que eu vejo na igreja, principalmente, por exemplo, qualquer atividade da igreja, quem participa mais? Geralmente mulheres. Mulher. E aí eu tô falando assim de um casal cristão, geralmente a mulher participa mais do que o homem. Então já é uma distorção, né? O homem deveria estar na frente, liderando. Ele deveria dar o exemplo para o filho, Uhum. entendeu? Para a filha, né? Que dependendo. Então, eu observo assim, qualquer atividade que tem, as mulheres são mais, ah, elas participam mais. Uhum. Aí vai começar a ter distorção. Sim. É isso aí, vamos caminhando então, que a gente tem só mais algumas perguntas. Eu sei que eu já enchi vocês de bastante perguntas, mas só mais algumas perguntas para a gente ir caminhando. É, essa é boa, né? Falando aqui de desafios. Eu acho que é boa, mas é desafiante respondê-la, confesso. O que fazer quando você percebe que seu filho simplesmente não te obedece mais, pensando aí com os pais, né? O que que você acha que é um caminho, coisas que vocês podem aconselhar aos pais, que coisas eles precisam observar sobre suas próprias atitudes, talvez? Acho que tem muita coisa aí. Mas eu sei que é difícil o contexto. Mas o que que você acha, Marcos? O que a gente pode fazer assim, numa situação como essa que o menino tá, ou a menina tá ali Levado. levado? Cara, assim, oi? Olha, o que eu pensei assim, a pior tragédia para o filho é desobedecer aos pais. É. Porque Efésios 6:1, 6, de 1 a 3 vai falar assim, que é o primeiro mandamento, né, com promessa. Filhos, obedeça os pais, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, para que tudo me vá bem, né? Se não há essa obediência, é uma tragédia. Uhum, Começa por aí, né? Então, por exemplo, se a gente, você tem que pensar assim que você pega um bebê, Deus te dá para tirar um bebezinho, né? Ele não está imune à natureza humana. Ele tem a tendência pecaminosa dele, a gente olha, é tão né? fofinho, É, né? fofinho, mas deixa o bichinho sozinho, né? Quando ele começa a interagir com outros bebês, ele vai puxar cabelo, ele vai querer o brinquedo É. dele, já aponta, né? E é por isso que Deus deu paz aos filhos, né? Que Deus põe no mundo e abandona. Criança sem direção vira um bichinho, né? Então, o que acontece? É muito bebê, aí tem os ensinos, né? Mas a Bíblia fala, com de idades menores, disciplina seu filho, Uhum. fisicamente. Ah, não é disciplina positiva. Eu vou falar, gente, não, o filho bateu na cara. Ai, meu filho, disciplina, ele tem que entender. Ó, tem uma história que eu já contei muitas vezes. No meu primeiro dia dos pais, o Nicolas estava assim, agitadíssimo, né? Ele era pequenininho. Ele tinha o quê? 2 anos? 1 ano e pouquinho. Aí eu falei, Denise, esse menino tá muito agitado, ele não tá. Eu vou disciplinar ele. A Denise, não, é dia dos pais. Eu, beleza. Aí estavam numa mesa, aquele restaurante cheio. E aí o Nicolas agitado, quando eu fui falar com ele, Nicolas, não faça isso, ele me lascou um tapa na cara. E Igual de filme, cara. Todo mundo, parece assim, que todo mundo no parou Dia pra dos ver. Pais? Dia dos pais. Eita, o primeiro dia dos pais. Levei um tapão na cara. Eu falei, não, isso não tá certo. Aí eu me segurei, né? Importante. Não agi com ira. Orei. Acabou o meu almoço dia dos pais ali. Levei ele em casa. Aí o Nicolas pegava ele no colo assim. Ator que era, né? Fingia dormir. Tão fofinho. Aí eu cheguei, porque eu cheguei e falei assim, em casa nós vamos conversar. Aí chegamos aqui, acordei o cidadão, né? E conversei, falei, ensinei, e falei por que que eu ia disciplinar. Aí veio o desespero. E disciplinei o Nicolas. Aí eu te pergunto, Miquel, quantas vezes o Nicolas me bateu na cara outra vez? Acho que nenhuma mais. Nunca mais. Entendeu? A outra vez foi ele no supermercado. Aquele cara queria uma coisa que eu no chão, bateu as pernas lá, fez o escândalo. Falei, em casa a gente conversa. Uhum. Passei vergonha lá, cheguei em casa, conversei, disciplinei. Quantas vezes o Nicolas repetiu isso? Não repetiu mais. Entendeu? Então, assim, é para disciplinar. A Bíblia fala. Porque senão você passa vergonha. Então, quando você já de começo começa a fazer isso, é bem começo, né? Se você já lá do início tem essa atitude, então você vai disciplinar menos, porque você está direcionando, né? E, Uhum. e há um poder. O Nicolas não ficou traumatizado,
não ficou com ódio. Obviamente, eu não espancava, né? Eu deixava a raiva passar, Sim. orava, acalmava. E aí também não era assim de prometer e não fazer. Eu prometi e fazia. É que Mas, muita gente também, só rapidamente, mas confunde disciplina bíblica com espancamento, né? é, Ou com. Talvez, né, algumas dessas pessoas tiveram lá no seu passado pais que foram bastante rígidos, violento, né? violentos, que não praticaram a disciplina bíblica, né? Exatamente. Porque isso não é disciplina bíblica, espancamento, né? Mas aí anula toda a sabedoria bíblica da disciplina, não é? É, Onde é que joga você fora, né? joga fora, né? É realmente fazer o papel de descartar tudo, né? E é um fundamento bíblico que a gente vê que norteia o coração, disciplinar também para cuidar das emoções, dos comportamentos, tendo em vista que o nosso coração ele é corrupto. Então, quando a gente detecta isso, a gente vê a disciplina como algo essencial mesmo. Então, bom. Aí ele vai virando adolescente, vai crescendo, aí passa na influência, Sim. né? Assim, é uma construção. Primeiro a disciplina, porque não adianta você vai conversar com uma criança pequenininha, você tem que fazer aquilo que a Bíblia ensina. Depois vem a influência, você vai influenciando. Tem uma hora que não dá mais para você disciplinar pessoalmente, né? Uhum. E aí passa a influência. E a influência com o ensino. Sim. Por isso que é a importância de ensinar, de fazer esse papel, né? E é Uhum. isso. Gostaria de acrescentar? Rapidamente, eu acho que o mais importante são limites, né? As crianças pedem limite. Sim. O Nicolas pedia limites, assim. Às vezes, quando ele estava muito agitado, tal, desobediente, eu cortava a TV dele, que ele adorava os desenhinhos, né? Uhum. Ele acalmava tanto, ele ficava outro, falando, nossa, eu preciso achar sempre um motivo para tirar, para dar um castigo, né? Tirar a TV. Mas colocar limites, né, para a Uhum. criança, porque ela sente segurança quando há limite. É. E a desobediência, quanto mais frequente ela é, algo está errado. Né? A falha aí não é da criança que está só desobedecendo, eu acho. Que desobedece E não tem constantemente. consequência nenhuma, né? Por que ela desobedece constantemente? A gente Uhum. precisa olhar para os pais, e não para a criança. A criação, como está sendo, né? A maneira como está sendo a correção. Então, é muito fácil colocar o foco na criança. Esse menino obedece, ele é muito desobediente, mas e o outro lado, né, que a gente Uhum. precisa olhar? Sim, sim, sim. E persistir em fazer o bem, né? A Bíblia fala muito sobre isso, Fazer o persistir bem. em fazer o bem no tempo certo há de colher, né? E assim, independentemente da gente estar pensando, obviamente a gente quer criar filhos para que um dia eles possam se tornarem discípulos e assim formem suas famílias e construam famílias cristãs. Mas isso também é importante para a própria formação de caráter, né, É, desse indivíduo, independente, porque no final das contas eles vão tomar a decisão deles, mas É, você ter a consciência de que você está fazendo um aquilo trabalho que que é o Deus nosso papel no te fizemos. deu, exatamente. Avançando um pouco mais, vou complicar, não sei se eu acho que já estou complicando, mas é uma outra pergunta assim, nesse sentido de lidar com filhos que geralmente têm esse costume de mentir, que costuma mentir, não ser muito verdadeiro, e todo até filho mente. já temos aí já uma definição, né? De fato, assim, tem muitas situações que às vezes na própria adolescência isso pode ficar ainda mais frequente, né? O que a gente pode ajudar alguns pais que estão nesse contexto, assim, que percebem isso, até filhos às vezes também que se isolam, mentem, como que a gente pode lidar e ajudar os pais a lidar? É uma coisa que a Denise falou, é verdade, todo filho mente, Sim. né? E essa questão assim, meu filho, eu confio muito nele, olha, meu filho fala tudo pra mim. Eu sou amiga do meu filho, É, amiga. aunque pai não é chamado para ser amigo, então ser pai, né? A amizade ela faz parte, mas você é pai, você é mãe, e a amizade ela tá aí, mas esse papel é dado por Deus e sempre vai ser assim. Mas eu falo assim, acreditar que o filho não mente, gente, isso aí é uma ilusão, né? Que Uhum. filho vai sempre falar a verdade.
Parece que a gente esquece quando nós éramos jovens, né? As coisas que a gente fazia. Então, por exemplo, é, eu foco no ensino da verdade, não ficar focando na mentira. Ensino que é a verdade, os valores, né? Uhum, E quando eu perceber que assim, o filho, ele vai ser mais aberto com os amigos. Ele uhum, vai ser o que ele vai ser com os amigos. Agora, o problema é quais são os amigos que você ajudaria a construir nessa vida. Por uhum, isso que a gente bota a questão da comunidade. Então, se ele tem bons amigos, ele até pode falar, puxa, não, meu pai, né? Treina bola e tudo mais, né? Então, eu acho importante isso, ensinar. E outra, e você pesquisar, investigar. É seu filho, você tem que saber a verdade sobre seu filho. Então no computador, né? Aqui em casa até hoje todo mundo. A Denise tem ela tem o meu celular eu posso usar o polegar, né? A digital. Eu cadastrei a digital da Denise, do Nico, o meu está cadastrado no do Nico. Aqui não tem segredo, né? uhum, Computador é aberto, não tem essa assim. Ah, meu filho tem que respeitar a privacidade, uhum, né? A não ser que ele tenha a casa dele, que ele pague as contas dele, mas não tem. O pai ele tem que ser, ele tem que saber olhar, né? E não vacilar nisso, uhum, porque Satanás é o pai da mentira, uhum. né? E desde a criação ele é um leão, ele está atrás da gente, rodeando, né? E o mundo é um mundo de muitas ilusões, de muitos enganos. Satanás tentou o próprio Jesus. O homem e a mulher caíram por mentira. Uhum. Satanás quer nos mentir Satanás, né? Então a gente tem que ficar muito atento, sabe, sobre essa questão de entender que os filhos vão mentir e de focar na verdade e de também estar lá, sabendo o que o filho está fazendo, né? Não deixar filho é, ver computador, ver celular mesmo, entendeu? E o filho tem que aceitar isso. Sim, sim. Tem um ponto assim que eu fiquei pensando, né? É, às vezes as mentiras vão aparecendo, né? Bom, Deus é um Deus que traz à luz muitas coisas e às vezes alguns pais ficam até surpresos. Puxa vida, descobri alguma coisa sobre o meu filho. Sei lá, eu vou citar uma situação aqui que é muito comum, né? Às vezes acessos, né, a conteúdos adultos, e que os pais descobrem que seus filhos assistiam no computador, no celular, porque não tinha muito esse controle, essa observação, e confiava apenas na palavra do filho. Só que esquecem do contexto que o filho não tem maturidade para administrar muitas vezes todo esse ambiente ali de celular, onde é um mundo de informações. Então, na verdade, é aquilo que alguns julgam ser mais saudável, né? Tipo, dar uma certa liberdade, soa até bonito às vezes, né? Vou dar liberdade ao meu filho, vou deixar que ele possa construir uma percepção. Só que o nosso coração, de novo, é corrupto. E a gente precisa partir dessa ideia, né, para ajudar também, eu vejo os nossos filhos com relação a isso. Falar, filho, eu vejo muito isso, né, assim, com os jovens que às vezes ficam muito mal com os pais. Ah, meus pais, é, às vezes ficam ali em cima de mim, querem saber da senha, eu não acho, eu tenho que ter a minha individualidade e tudo mais, mas eles esquecem que, na verdade, isso é um sinal de graça, de amor, de Cuidado. proteção, de cuidado, porque muitas vezes eles expostos a esses ambientes eles às vezes passam por vários outros problemas e conflitos com relação a isso, né? E uma outra coisa também que eu vejo assim é a questão de pais que, quando os filhos mentem ou colhem as consequências da sua mentira, tenta minimizar, né? Às vezes eu vejo isso assim também como um problema. Tipo assim, ah, não, tudo bem. Como é importante a gente ah, aproveitar essas oportunidades, não é para ficar jogando na cara, né? Tá vendo? Mas assim, falar assim, olha, isso é uma consequência da sua Né? mentira, né? Da sua falta com a verdade, como você não levou a sério. São coisas bem interessantes, assim, que eu vejo até no contexto, assim, dos jovens falando, né? Vou falar rapidinho. A questão não é como, né? Quando eles mentem. Porque eles mentem, erram, fazem outras coisas, né? Então, é muito importante eles serem corrigidos, né? Como a gente já tem falado. Mas eu já vi muitos pais errando também, colocando Deus na jogada de uma maneira muito negativa, né? Ó, Deus vai te castigar, Sim, Deus vai te
tirar isso, ó, Deus não gosta, Deus não, Deus não, Deus não. Né? Então, apresenta um Deus muito mal, né? Porque Punitivo, nós necessariamente é sempre ali para punir. punitivo. Então, eu vejo que é importante a gente ajudar, não ficar escandalizado com o que eles trouxerem, né? Escandalizado no sentido, como você mentiu, que absurdo, papai não te ensinou isso, mamãe já te falou 1000 vezes. Né? Isso não ajuda a criança a criar uma confiança de vir falar, né? É, É mesmo jovens, né? Então não se escandalizar, né? E fazer muitas perguntas, né? Mas por quê? Não perguntas assim tão, muitas vezes para crianças menores, não pode fazer perguntas tão óbvias, né? Tem que saber perguntar para tirar dela o que ela precisa falar. Então, o que você que você estava buscava, sentindo, é o que você Fazer buscava, pergunta, né? fazer muitas perguntas, né? E, e ajudá-los a entender que é errado, que desagrada a Deus, mas que Deus perdoa, que Deus é bom, e não só ficar no lado Que há punitivo, consequências. que há consequências, mas que Deus também é um Deus que perdoa, e por isso sim, nós não devemos fazer novamente, né? E também, além disso, eu acho que não envergonhar a criança na frente de outras crianças ou de excelente. parentes, de família, o que seja, né? Não envergonhar. Como você pode fazer isso, não sei o quê, vai lá falar, pedir perdão. Leva a criança, né? Ou até mesmo o jovem, vai com o jovem no quarto, conversa, olha, você acha que você fez isso certo? Você acha que isso é a maneira de agir? Você acha que é o que Deus espera de você? O que você Uhum. deve fazer? Então, mas não envergonhar a criança, porque isso vai criando nela só um, um Retraimento, né? retraimento, né? E ela vai se omitir das próximas vezes. Né? É. Então, tomar muito cuidado como a gente apresenta Deus nessas situações. Excelente ponto, excelente ponto. Obviamente, entender a seriedade do pecado, né, que a gente estava falando, de mostrar as consequências, mas sem perder de vista que Deus chama eles a essa mudança e é um Deus de graça que restaura, né, que quer mostrar um caminho alternativo, muito diferente daquele caminho que ele está tomando, da mentira, né. Então, excelente, excelente. O pai da mentira é o diabo e quer nos destruir. Nós temos um Deus de verdade, né? Acho que isso é bom a gente sempre relembrar sobre essas coisas. Caminhando mais para o fim, então, né? E assim, o que vocês acham? Eu sei que vocês já falaram isso assim, em torno da live, mas assim, pensando em algumas coisas práticas mesmo, assim, bem objetivas agora, assim, para a gente tentar ser bem objetivo. Para a gente poder ajudar essas famílias a serem consistentes das coisas que vocês falaram. Que coisas, assim, vocês querem destacar para ir caminhando? Assim, como que a gente pode ajudar os pais, né? Eu acho que a comunidade tem que ter envolvimento, sabe? Tipo assim, e eu me importar com o filho do outro. Uhum. Gente, isso aí tira um peso, dá uma ajuda enorme, Não sabe? julgar, né? Não julgar. A gente às vezes vê um menino correndo, uma situação, em vez de ficar julgando, ah, quem que é o pai dessa criança, né? A gente saber um pouco mais, né? Às vezes a situação tá difícil e um olhar, assim, uma outra pessoa chamando, influenciando, ajuda muito, né? Isso fortalece as famílias, né? E fala que, ah, irmão, então se é irmão, filho do seu irmão é seu filho também, né? Você tem um Uhum. compromisso, né? Sobrinho. É o sobrinho, aquele sobrinho filho, né? Envolver. Eu gosto muito desse projeto que a igreja tem dos mais velhos, como que você chama? Mentoria? A mentoria. Eu, cara, acho tão importante isso, né? Hoje mesmo no evangelismo, a gente passando com alguns jovens, passando um tempinho com eles, você vê o quanto você pode ensinar, né? Uhum. E isso cria um relacionamento, cria um laço, escuta da vida dele. Então, acho que a mentoria, a comunidade, a gente não pode desprezar o poder da comunidade. Não, a gente já falou isso várias vezes, né? O apoio, andar junto, abrir a casa, vem gente na sua casa, seu filho dorme na casa do outro, e sempre ter essa intencionalidade, né? Não é à toa que está na sua casa, não é para os meninos na sua casa só ficar no videogame, né? Sim. Entendeu? E jovem, ok, jovem anda com jovem, mas jovem precisa andar com pessoas mais velhas, né? Os filhos.
E eu acho que isso todo esse tempo, assim, eu sempre envolvi a igreja, assim, ele cresceu na igreja, né? Então, a igreja sempre fez parte da vida dele, isso é importante. Então, o conselho é isso, né? E aí o casal buscar ajuda, né, cara? Casal que se isola vai ter muita dificuldade. É, Assim, vai ter muita dificuldade. Eu, Discipulado é importantíssimo. eu sim. acho que não esquecer, né? Acho que a gente tem que ter em mente que é uma construção, Uhum. que a palavra que deve ficar na nossa mente é uma construção, assim como Deus está nos construindo, né? Nos renovando a cada dia. Nós também temos que construir nossa família, nossos filhos. Você vai construir no alicerce, né, frágil, sua família vai ser frágil. Uhum. Né? E você pode construir um casebre com madeirinha, é rápido, mas uma construção sólida, ela leva seu tempo, É. energia, né? É desgastante, mas esse é o papel dos pais, Deus nos chamou para isso. Hum. É desgastante, mas precisa ser feito. Tem que ter Então, engajamento, né? Da nós comunidade. estamos em uma construção e temos que construir. Além de estarmos sendo construídos, a gente tem que construir nossos filhos. É. E para isso a gente tem os tijolos, né, que são as ferramentas que a gente tem a igreja, discipuladas, amizades. Né? Uhum. Então, é lembrar sempre disso, estou construindo. Ótimo, que incrível. Muito bom, muito bom. Para a gente encerrar, então, se a gente pudesse dar um conselho direto, né, indireto, para uma família que está em crise, que talvez veio aqui, recebeu o convite de algum amigo da igreja, ou pode ser até mesmo um membro de nossa igreja, talvez que perceba a partir das coisas que foram colocadas aqui vários sintomas, vários desafios, que talvez se perceba até um pouco sem esperança. Puxa vida, o que eu vou fazer, né? Ai, minha família está em crise. Que conselho a gente pode dar, vocês acham, para uma pessoa nessa situação? Eu acho que não se desespere, você não está sozinho, né? Mas é isso, quando a família ela não foi criada para viver sozinha, mas cada família um cantinho, né? Por isso que Deus cria a igreja, né? Então, assim, para quem é de fora, existe uma força muito grande na comunidade. Então, procurar uma boa comunidade de fé, né? Nós estamos colocando essa live, nós queremos que você venha, nós queremos ajudar. O papel da igreja é esse, é consolidar as famílias, né? Então, acho que é importante e ser conhecido. Não adianta você querer ajuda se você vai colocar muita restrição. Não, isso aqui, até aqui, né? Ninguém pode falar isso. Então, você não consegue. Se Uhum. expõe, é, construa relacionamento, não se isole. Não se isole. Não vai dar certo. Se isolar, aí a coisa vai ficar complicada. Então, acho que o conselho primeiro é esse, né? Se arrepender, não se isolar, buscar ajuda, né? Confiar no poder da comunidade e confiar no poder de Deus, né? Cara, Deus muda, transforma, a gente já viu várias vezes isso acontecendo, né? E vai acontecer. Se dependesse de nós, ninguém conseguiria influenciar o filho, porque a gente não consegue. Então sempre é Deus. Nós temos que nos colocar numa posição humilde e aceitar os meios de graça, que é a comunidade, de tudo que a gente foi falando aqui no longo dessa live. Muito bom. Eu acho que voltar para a Bíblia, né? É Uhum. o principal, ler Gálatas 5, 22, 23, todos os dias. Né? 1 Coríntios 13, o amor é paciente, é benigno, praticar o fruto do Espírito, né? Buscar praticar, além de tudo que Marcos falou, que a gente tem essa força unidos, né? Em praticar, mas realmente é voltar para a palavra, né? Sim, Buscar ajuda e saber que ela tem poder para transformar, tem essa fé que a Bíblia tem o poder para transformar. muito bom, muito bom. Muito obrigado por essa conversa rica, cheia de sabedoria. Realmente vocês têm feito grande diferença em nossa comunidade, nossa igreja. Sim, vocês estão ao longo de muitos anos aconselhando vários casais, filhos também. Eu percebo a influência de vocês em muitos casais, quanto vocês têm realmente assim impactado a vida de muitas famílias. Então, que Deus continue abençoando o casamento de vocês, que não venha só 30 bem Amém. casados, né, Denise? Que venha vários outros anos, que Deus siga abençoando vocês, dando muita saúde,
para vocês continuarem aí sendo instrumentos na mão de Deus, né? E você que esteve até aqui, até o final, queremos agradecer aí a presença de vocês. Assim, foi uma honra, uma alegria poder dividir com vocês também um pouco desse conhecimento. Se você que nos visita aqui nessa live, você não faz parte da nossa comunidade, te convido a participar. Nós vamos ter em breve aí um culto de família, né, Marcos? Você quer falar aí desse culto? Assim, nós vamos falar sobre a família, né? O que é família? Aham. O que Deus desenhou, né? Como é uma comunidade vivendo com essa estrutura, família de Deus, né? E aí você vai desenrolar e isso ajuda a aplicar nos casamentos, na vida dos filhos, né? E é um resumo de tudo que a gente já falou aqui, Uhum. mas e uma coisa importante, nós falamos muito sobre a comunidade, né? Não é só a gente, tem mais pessoas que estão tendo vitória. Uhum. E esse é o poder do testemunho, né? Quando você acha que é só com você e você vê alguém que passou por isso e venceu e está dando passo, então assim é ótimo, né? Então o culto de família não é só a pregação é importante, mas é tudo que significa, né? Nós cultuamos a Deus em família. Então vai ser essa a temática. Ótimo, ótimo. Vai ser dia 6, então, de julho. Fica aqui o convite para você poder participar, que está aqui acompanhando com a gente. Deus possa seguir abençoando vocês, dando muita saúde e muita sabedoria para conduzir a família de vocês. E lembre-se sempre, conte com a comunidade. Não se esqueça que a palavra de Deus é rica, poderosa, que nosso Deus é poderoso, tá bom? Uma boa noite para vocês, queridos. Um grande abraço, viu? Tchau, tchau.